Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação da Ucrânia. Hoje, dia 18 de julho de 2024, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Atrasei um pouquinho ainda em função da viagem, acabei dormindo ontem e dormi demais, acordei mais tarde hoje, mas essas viagens são meio cansativas mesmo, né? Mas já está tudo normal agora, só atrasei um pouquinho hoje e vai dar tudo certo, amanhã já estamos no ritmo novamente, né? Aqui na Ucrânia, os ucranianos fizeram um ataque com drones marítimos aqui em Evpatória, próximo de Evpatória, num lugar chamado Lago alguma coisa, que na verdade é uma baía, tá vendo? Tem uma restinga aqui, mas tem uma entrada, né? O Lago Donuslav, como está dizendo aqui, justamente entraram os drones marítimos ucranianos e atingiram coisas aqui nesse lago, nessa grande baía aqui, né? Na linha de frente não tivemos nenhuma grande mudança de ontem para hoje, mas segue o padrão dos últimos dias, alguns pequenos avanços russos em alguns locais específicos, nada que seja significativo, né? Na União Europeia temos uma boa notícia, o Parlamento Europeu aprovou novamente o apoio à Ucrânia, a continuidade do apoio à Ucrânia, vocês lembram? O Parlamento Europeu teve uma eleição recentemente e a direita cresceu bastante na Europa. E olha, surpresa das surpresas, mesmo o pessoal da direita votou a favor de manter o apoio à Ucrânia, né? E também foi reconduzida ao poder a Ursula von der Leyen, que já é a atual presidente da Comissão Europeia, vai continuar sendo, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por PEC Desconstrutora da Nova República, Queria Ganhar Picanha e Lever Linguiça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E sim, eu já estou no meu estúdio aqui no Rio de Janeiro, aqui em casa. Vocês estão vendo aqui ainda a coisa do Mac, porque eu mudei o meu setup aqui. Eu já estou fazendo vídeos agora, tudo totalmente no Mac. Em termos de hardware, é muito melhor que o Windows nesse momento. Então a qualidade dos vídeos fica melhor, a renderização fica mais rápida. Então eu migrei o meu setup aqui. Então agora é tudo Mac aqui em casa. Mas já estou em casa, já voltei para o Rio de Janeiro, né? Pois bem, de ontem para hoje, os russos fizeram um ataque contra a Ucrânia, foram um míssil RA-35, que não foi derrubado, infelizmente atingiu o alvo, os mísseis RA-59 e 69 foram derrubados todos os dois, e também os 16 drones Shahid foram derrubados de ontem para hoje. No final das contas, não teve nenhum impacto significativo por aqui. O metrô de Kiev está com algumas estações fechadas, mas não é por questão de ataque, aparentemente teve um acidente, pegou fogo em alguma coisa no túnel lá, e eles já estão cuidando disso, não foi ataque aqui em Kiev, né? Bom, o grande ataque do dia foi justamente nesse lago Donuslav aqui, que é naquela região aqui de Evpatória, aqui na Crimeia. Como vocês podem ver aqui, é um lago realmente grande. Não é bem um lago, né? Porque na verdade ele tem comunicação com o mar, isso aqui é água salgada. Então, justamente por aqui entrou o drone ucraniano aqui, ó. O drone ucraniano atingiu uma base de comando lá no lago, né? Explodiu equipamentos, depósitos de equipamentos e munição, também uma estação elétrica. Eu imagino que normalmente esses ataques ucranianos têm o drone marítimo, né? Esse drone que é um barquinho que vai lá, e também tem drone aéreo combinado, né? Então provavelmente foram as duas coisas juntas aqui. A gente tem algumas imagens aqui do ataque de drones nesse dia aqui, ó. Dá para ver, deve ter tido drone aéreo também nessa situação aqui, um monte de explosões aqui gravadas nessa região em Evpatória. Aqui o drone, os russos tentando atingir o drone, mas sem sucesso, né? Dá para ver os tiros de metralhadora e coisa e tal, até ele chegando perto de alguma coisa aqui. Olha só, parece um barco isso daqui, parece um pedaço de um barco e explodindo, né? Então, grande sucesso aqui dos ucranianos. Esse aqui, acho que esse aqui é o mesmo vídeo, Eu achei que fossem vídeos diferentes, porque mostravam alguma coisa no início diferente, mas é o mesmo vídeo aqui em posições diferentes apenas, né? Então repara que o drone chegou aqui, ó, aqui dá para ver claramente a boia de salvamento aqui, o gradil aqui na lateral do navio, né? Boia de salvamento de novo aqui, ou seja, chegou bem próximo aqui de alguma coisa e atingiu essa coisa ali no Lago Donuslav. Mais um ataque ucraniano aqui, né? Além disso, teve também explosões próximo da Baía de Casáquia, que fica aqui em Sevastopol, tá? Então, essa baía é nessa região aqui.
Sevastopol tem um relevo bem recortado aqui, né? A principal é a Baía de Sevastopol, evidentemente onde fica a cidade, mas tem várias outras baías aqui. Eu não sei qual que é a de a que eles atacaram. É uma dessas aqui, ó. É uma dessas baías aqui, foram atacadas também. Aqui está a explosão nessa região aqui. Kazakia Bay em Sevastopol foi destruída, né? Foi atingida por explosões ali, né? Então, um grande ataque ucraniano contra a Crimeia de ontem para hoje. Vocês sabem, recentemente os russos tiraram os últimos navios que tinham ali em Sevastopol, ou seja, os russos já sabem que não tem como manter a Crimeia, né? Já sabem que perderam Sevastopol, perderam a Crimeia. Isso é uma boa notícia para os ucranianos, porque também garante que as rotas aqui entre Odessa e o Estreito de Istambul, né, tão livres aqui, né? Os russos não vão conseguir fazer ataques contra barcos que façam aqui o comércio. Vocês lembram no início da guerra, isso era uma preocupação enorme dos ucranianos, que não estavam conseguindo exportar nada, um grande problema econômico para a Ucrânia, o fato de haver um bloqueio no Mar Negro, né? E agora isso acabou. Resultado realmente excelente do ano de 2023 dos ucranianos foi justamente anular completamente a marinha russa aqui na região. É lógico, os russos continuam com a marinha deles aqui em Novorossiysk, né? Um terço da marinha russa foi afundada pelos ucranianos, os outros 2/3 migraram aqui para Novorossiysk, mas aqui é muito mais complexo os russos fazerem a manutenção desse bloqueio aqui nessa região, então os ucranianos têm muito mais liberdade por aqui, né? Excelente notícia isso. Bom, além desses ataques à Crimeia, tivemos um incêndio na Ultratransmarsh Plant, uma indústria Ultratransmarsh em Yekaterinburg, que produz diversos sistemas de artilharia, inclusive artilharia autopropulsada, ou seja, foguetes, né? Então essa é uma grande fábrica militar lá na Rússia que está com um incêndio. Não consta que tenha sido drones, tá? Não foram drones. E Yekaterinburg é bem longe da fronteira aqui, ó, essa cidade aqui, no centro da Rússia, então é muito longe, não deve ter sido drone isso daqui, tá? Mas pode ter sido sabotagem, né? Vocês sabem, os ucranianos têm feito ações de sabotagem também dentro da Rússia, com várias equipes trabalhando nisso, então pode ter sido uma sabotagem. É lógico, pode ter sido um acidente também, mas evidentemente um acidente numa planta bélica é sempre positivo para a Ucrânia, mesmo que não tenha sido de propósito, né? Vai ajudar aí, vai dificultar os russos na produção aí dos armamentos. Bom, e a Legião Liberdade da Rússia conseguiu colocar fogo em equipamento num campo militar na região de Perm, na Rússia, né? O campo aéreo Bolshoi Savino, eles colocaram fogo em alguma coisa aqui. A Legião Liberdade da Rússia, o Corpo Voluntário Russo e a Legião Sibéria, que são aqueles grupos militares ucranianos formados por russos, mas que apoiam a Ucrânia, né, contrários ao Putin e coisa e tal. Eles estiveram em Belgorod durante um tempo, depois saíram de Belgorod e muitos deles estão fazendo trabalho de sabotagem dentro da Rússia. Eles são russos realmente, então é muito fácil para eles fazerem isso, né? E isso acaba ajudando a Ucrânia também, né? Bom, a gente tem aqui a informação sobre um ataque que aconteceu no dia 15 de julho, né? Foi avisada uma unidade militar 65372 na Crimeia, que é uma base de rádio do GRU, né, que é o Serviço Secreto Russo. Isso foi um prédio construído em 2016, especificamente para as necessidades do GRU, e era muito usado, né? Aqui tem a imagem da construção do prédio, aqui, tá vendo? Não tinha nada na região, foi construído esse prédio aqui em 2016, justamente usado pelo Serviço Secreto Russo, né? E aqui agora tem a imagem dele todo destruído com um ataque ucraniano ali naquela região, ou seja, os ucranianos destruíram esse prédio aqui, que é justamente uma base do GRU, perto de Sevastopol também. Foi um daqueles ataques ali próximos a Sevastopol que a gente mostrou nos últimos dias, né? Bom, falando sobre a linha de frente, um russo está falando abertamente que a brigada dele perdeu 12 mil tropas nessa guerra. Uma brigada, pelo visto, paraquedista, né, pelo uniforme que ele está usando aqui. Isso é típico de paraquedista, nessa camisa listradinha aqui. E ele está dizendo que a brigada dele perdeu cerca de 12 mil soldados nessa guerra, né? E aí você pensa, poxa, como é que pode, né? Uma brigada tipicamente são até 8 mil soldados, entre 4 mil e 8 mil soldados. Como é que pode ter perdido 12 mil soldados nessa guerra, né?
E aí o David D explica aqui que, na verdade, o que acontece é que os russos fazem isso, eles botam a brigada principal, que é a força de ataque principal, e botam outras forças de reserva, tipicamente uma unidade de defesa territorial, que teoricamente são tropas mais novas, tropas menos treinadas, do lado da brigada. À medida que a brigada vai perdendo gente, ela vai sendo recomposta com os melhores soldados dessas brigadas que estão do lado ali, dessas outras tropas que estão do lado de defesa territorial. Então, no final das contas, a brigada continua do mesmo tamanho, embora esteja perdendo gente o tempo todo, e acaba perdendo muito mais soldados do que realmente tenha, né? E aí ele fala aqui no final, me diga que eles não perderam no mínimo 100 mil soldados nessa guerra, né? É lógico, o número total estimado pela Ucrânia são de 500 mil soldados, 560 mil soldados russos já mortos nessa guerra, mas a gente sabe que, na verdade, esse número refere-se a russos incapacitados, ou seja, tanto mortos quanto tomados prisioneiros, ou então que se renderam, ou que estão com ferimento, né? Ferimento para mortes é tipo 3 para 1, né? Então a gente estima aí que realmente mortos deve ter alguma coisa entre 100 mil e 200 mil mortos russos nessa guerra. E aí o David D está mostrando justamente o próprio russo admitindo isso daqui, que perdeu 12 mil tropas, ele fala que em 200% da brigada foi morta nisso daí, né? Ou seja, justamente com essa coisa, né? E essa brigada dele estaria aqui justamente na região de Krink, né? Repara como é que Krink foi uma atividade, uma iniciativa ucraniana de muito sucesso, né? Então, realmente destruiu muitas tropas russas aqui nessa região. Vocês sabem, recentemente os ucranianos tiraram as tropas daqui, de Krink, né? Mas enquanto durou essa cabeça de ponte ucraniana aqui em Krink, de fato conseguiu moer muitos russos aqui, né? Aqui um comentário ucraniano sobre essa entrevista desse oficial russo, né? Aqui, um oficial disse a verdade sobre as perdas no exército. O tenente admitiu que a brigada atualmente tem o dobro de mortes do que registra-se em papel, né? Minha brigada está 200% overexpanded, ou seja, destruída, né? Destruiu 200% do número delas. A gente já explicou o esquema, outras unidades de menor capacidade vão cedendo tropas para essa brigada paraquedista, que é uma brigada tida como de elite. Oficialmente morreram 6 mil soldados, mas na verdade foram 12 mil, né? Então realmente deixa claro aí que a tragédia russa é muito maior do que eles estão colocando, né? Bom, aqui teve um caso da Brigada Azov, que está operando ali na floresta de Serebriansk, ali próximo de Kriminá, e chegaram... A gente mostrou um vídeo recentemente deles limpando trincheiras russas ali na região. Esse pessoal aqui foi mais esperto, aqui um grupo de russos se rendeu para a Brigada Azov, né? É o que eu falo, quando o cara se rende é uma coisa é o cara se render, outra coisa é o cara fingir que é outra coisa, que é ucraniano e coisa e tal, isso aí é truque, aí dissídia, né? Aí o ucraniano pode matar o cara, mas aqui os soldados ucranianos aqui do Azov renderam os russos se renderam, esses são os espertos, os que têm chance de acabar essa guerra vivos, são aqueles que se rendem, né? E também teve aqui em Kurakov é justamente nessa região próxima aqui de Avdiivka, um pouco mais ao sul aqui, ó, Kurakov está aqui, e nessa região aqui os russos tentaram avançar por aqui e acabaram se dando muito mal aqui nessa tentativa de avanço, que envolveu 3 tanques e 2 blindados que foram destruídos, e mais um grupo de motociclistas que também foi dizimado aqui, né? Apesar das altas expectativas da Rússia por sucesso, aconteceu mais uma derrota aí épica nessa região, né? E, bom, a gente tem uma notícia boa, em Chassiv Yar, os ucranianos conseguiram avançar um pouquinho em Ozaryannivka, isso é um setor importante, é o sul de Chassiv Yar, né? O flanco norte de Toretsk. Vamos dar uma olhada nisso daqui. Ozaryannivka fica aqui nessa região aqui, ó. Ozaryannivka, essa região aqui. Kurdyumivka e Ozaryannivka já estiveram nas mãos dos ucranianos, os russos recentemente conseguiram avançar aqui, e agora os ucranianos aparentemente conseguiram avançar bastante aqui, tá? Não tomaram Ozaryannivka e Kurdyumivka ainda não, mas retomaram toda essa área aqui antes do canal, o que é positivo porque não apenas dificulta as operações russas aqui em Chassiv Yar, mas também aqui em Toretsk, né? Todo esse saliente russo aqui foi eliminado aqui nessa região, tá vendo aqui, ó? Os ucranianos conseguiram avançar até o canal aqui nessa região, liberando aquela região ali, né? Bom, vamos dar uma olhada nos mapas do Pulev Volan.
mas eu adianto para vocês que a situação teve poucas mudanças aí, como tem sido tradicional aí nos últimos dias, e deve ser até o início do ano que vem. Acredito que só ano que vem que a gente vai ter grandes ofensivas ucranianas aqui, né? Então, aqui em Kupiansk, aqui é a cidade de Kupiansk, mais uma vez, nenhum avanço russo, um pequeno ajuste aqui, mas não muda nada, né? A gente está falando aqui de Kupiansk, bem ao norte aqui, na linha de frente, exatamente nessa região aqui, que os russos teriam avançado aqui, né? Mas pouco. Aqui em Kupiansk, na região de Ivaniivka, né? Justamente essa região que está mostrada aqui no mapa. Repara também como o mapa aqui do livewamap.com, ele está botando uma área vermelha enorme aqui, muito acima do que é a realidade, né? O mapa do Poulet-Volant tem menos área aqui, né? Essa área toda aqui não está nas mãos dos russos, né? Eu confio mais no Poulet-Volant, a verdade é essa. Bom, aqui em Rozdolivka, no norte de Soledar, também temos aqui um mapa do Poulet-Volant sem nenhum avanço de parte a parte, ou seja, ninguém avançou aqui. O que ele está mostrando aqui provavelmente são as linhas defensivas que estão sendo construídas pelos russos aqui nessa região, né? Soledar, a gente está falando aqui perto de Bakhmut, aqui para baixo, Soledar está aqui, e nessa região aqui, Rozdolivka, que tá sendo mostrado aqui no mapa, né? Bom, aqui próximo de Chassivyar teve um avanço aqui em Kalinivka. Esse avanço a gente já tinha falado sobre ele alguns dias atrás, tá? O Poulet-Volant registrou ele hoje, mas a gente já tinha mencionado isso há algum tempo atrás. Continua a linha de frente sendo o canal aqui, esse canal de irrigação que passa aqui na região, continua sendo a fronteira dos ucranianos nessa região aqui de Chassivyar, na proteção de Chassivyar, né? Chassivyar é um pouquinho mais aqui para baixo, Chassivyar está aqui. Então aqui, ó, ao contrário, o mapa está errado, Kalinivka já caiu para os russos, mas de qualquer forma os ucranianos estão aqui no canal segurando a cidade. Por outro lado, não existe presença russa em Novi. Os russos ainda não conseguiram ultrapassar o canal, né? Eles chegaram em determinada época a entrar nessa floresta aqui, a fazer ataques por aqui, mas os ucranianos expulsaram eles daqui depois. Aqui é a região de Torezk, mais uma vez nenhuma mudança, né? Felizmente, é o que eu falo para vocês, como isso daqui foi resultado de uma lambança ucraniana ali na rotação de tropas, né? Era perigoso os russos conseguirem fazer um ataque significativo aqui, mas aparentemente, de fato, as tropas russas aqui não são tropas dignas de nota, então não estão conseguindo avançar nada. Aqui a gente está falando de Torezk, aqui ó, New York, Torezk, essa região toda aqui, não teve mudança de ontem para hoje, né? Tem também aqui a visão na região de Netailov, próximo de Avdiivka aqui, e também nenhuma mudança aqui, os russos não avançaram. De qualquer forma, o principal defesa ucraniana é depois desse rio aqui. Essa área antes do rio, os ucranianos estão se mantendo, é lógico, vão desgastar os russos o tanto quanto puderem, mas não é tão importante justamente porque a defesa ucraniana está depois do rio aqui, né? Então mais um pouquinho aqui embaixo. Esse rio que passa aqui, ó, é que é a defesa ucraniana, e de fato os russos não avançaram nada por aqui, né? E aqui, finalmente, esse daqui é uma coisa preocupante, próximo de Vuhledar, os russos conseguiram um avanço aqui nessa região próxima de Vuhledar. Isso aqui é um avanço preocupante, a gente está falando mais aqui embaixo, nessa região aqui, ó, repara como é que o mapa vermelho, o mapa aqui da LiveWamap é muito pior, né? Mostra os russos já aqui do ladinho de Vuhledar, né? Não andaram tanto assim não, tá? Mas avançaram um pouco aqui sim, e isso é preocupante. Vuhledar está aqui embaixo, isso pode significar um risco de perder Vuhledar, e perdendo Vuhledar, os ucranianos perdem a capacidade de atingir Volnovanha, que é um grande hub aqui. Se você olhar, repara como é que várias ferrovias e várias estradas aqui chegam a Volnovanha, e Vuhledar é o principal ponto de ataque dos ucranianos contra Volnovanha. Se os russos tomarem Vuhledar, repara que não tem nenhuma outra cidade aqui perto, é uma área grande, sem cidade nenhuma por aqui, e no final das contas os russos poderiam avançar bastante coisa aqui nessa área e basicamente impedir que os ucranianos ameaçassem Volnovanha, né? Então é uma situação preocupante aqui em Vuhledar. Bom, além disso, o Poulet-Volant soltou depois mais dois mapinhas, um aqui mostrando de novo a região aqui de Avdiivka, Ocheretny, coisa e tal, mostrando que não teve nenhum avanço nessa região aqui, tá tudo parado aqui. Mas também um mapinha atualizando a situação em Krink, né? Como a gente falou, os ucranianos abandonaram Krink, oficialmente falaram isso já,
saíram dessa região toda aqui, cumpriram a missão que era justamente desgastar as tropas russas aqui e decidiram abandonar essa região, né? Então é isso daí. A gente esperava que talvez fosse uma cabeça de ponte a ser usada para avanços aqui através do Dnipro, mas como eu falei para vocês, à medida que o tempo foi passando, quanto mais tempo acontecia e nada acontecia em direção a um avanço ucraniano aqui, mais ficava claro que era só mesmo para desgastar as tropas russas ali na região, né? O Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma novidade aqui, ele fala aqui sobre os latidos do Medvedev, né? O Medvedev, que é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, né? Mas é principalmente um cachorrinho do Putin, é o cara de confiança do Putin, adora latir, late pra caramba, morder não morde não, mas late pra caramba o Medvedev, falando que a Ucrânia não vai mais existir em 2034 e não sei o que lá, enfim, só besteira, não teve nada de novidade aqui. Agora, uma coisa curiosa aqui ó, é que muitos russos estão espalhando a informação de que o Xi Jinping teria tido um AVC, um acidente vascular cerebral. Esse caso realmente aconteceu, tá? Existem rumores de que o Xi Jinping teria tido um derrame, né? Teria tido um AVC. Eu vou fazer até um vídeo sobre isso lá no meu outro canal, no Ancapsu, justamente falando sobre esse caso, mas por enquanto a gente só tem rumor, tá? Não tem nada confirmado. E o curioso é mostrar essa relação entre China e Rússia, que o Putin quer fazer uma grande amizade, né? Dizer que a China é muito próxima da Rússia, mas historicamente a relação de China e Rússia é uma relação de inimizade, né? Uma inimizade muito forte, e isso chama atenção, por quê? Porque quando teve essa notícia, rumor, não sabemos se ele realmente teve alguma coisa, provavelmente não, o mais provável é ser um rumor mesmo, mas o pessoal, as russetes ficaram todas empolgadas que o Xi Jinping teve um ataque, né, teve um derrame cerebral e coisa e tal. Vamos ver o que vai ser isso daí. Mas principalmente mostra o fato de que a Rússia não gosta da China. A China também não gosta da Rússia, né? Esse papo de amizade aí não vai muito longe, né? O Zelensky fez um discurso lá na Europa falando sobre quanto menos restrições nós tivermos no uso efetivo de armas, mais a Rússia vai mover-se em direção à paz, né? Aeronaves que levantam dos campos aéreos russos bombardeiam nossas crianças e nossos cidadãos. E todos esses campos aéreos precisam ser destruídos. Não apenas eliminar alguns alvos, mas destruir a capacidade da Rússia de continuar essa guerra. Eu concordo plenamente, né? E a gente tem mais boas notícias da Europa. Aqui a Inglaterra, né, o Reino Unido, está planejando parar a frota de óleo russa, né? O Reino Unido está percorrendo vários países europeus, chamando todas essas nações para uma ação contra a chamada Shadow Fleet, ou seja, frota sombria ou frota das sombras, né? Que é um conjunto de petroleiros que não tem seguro, que não tem bandeira, que não tem licença internacional, e a Rússia usa para exportar óleo, porque para tentar contornar as sanções, né? E o Keir Starmer, que é o novo primeiro-ministro da Inglaterra, está querendo justamente um plano de inteligência sobre esses tanques, querendo esforços coordenados para bloquear esses tanques e acabar com um pouco de chance que a Rússia ainda tem de exportar óleo, né? Excelente notícia. Isso vai impactar o Brasil, tá? Só para avisar a galera, porque o Brasil, infelizmente, o idiota, o pinguço corrupto do Lula continua comprando diesel russo. Vai ficar mais difícil. Bom, o Parlamento Europeu adotou novamente resolução com apoio a Kiev, com ampla maioria dos votos, e votos contra da extrema-direita. Olha a sacanagem dessa manchete, né? Por quê? Porque se você for ver de quem foram os votos contra, foram da extrema-direita e da extrema-esquerda. Então, os dois extremos do espectro político, de fato, votaram contra isso daí. É um número irrisório de deputados no Parlamento Europeu. A força da direita no Parlamento Europeu, que ganhou espaço nas últimas eleições, né, elegeu um monte de gente, aí o pessoal ficou preocupado, agora o Parlamento Europeu é de direita, não vai mais apoiar a Ucrânia e coisa e tal. E eu já expliquei para vocês, não, existe um grupelho dentro da direita e um grupelho dentro da esquerda também, os extremos dos dois campos que são a favor da Rússia, são contra a Ucrânia, mas são irrisórios, né? Então aqui ele fala, na manchete ele fala que não, que votos contra da extrema-direita. Mas aqui embaixo ele explica aqui, ó, direita e esquerda radicais em oposição. Ou seja, os conservadores e reformistas europeus promoveram a resolução. Ou seja, os partidos de direita mesmo, da Le Pen, todos os partidos de direita ali da Europa, eles foram a favor da resolução, apoiando a Ucrânia.
Só a extrema direita e a extrema esquerda que foram contrários. Agora, se tanto esquerda quanto direita radicais foram contrários, por que a manchete só fala dos votos contras da extrema direita, né? Pois é, isso mostra a tendência da Euronews aqui, né? Bom, e também a Ursula von der Leyen foi reeleita para mais um comando lá da Comunidade Europeia. Excelente notícia, ela é fortemente pró-Ucrânia e conseguiu apoio mesmo nesse parlamento de direita, né? E, finalmente, uma última notícia aqui, que os países bálticos notificaram a Rússia e Belarus de que eles vão sair da grade elétrica vinda de Moscou, né? Então, hoje, os países bálticos, a Letônia, a Látvia, né? A Estônia, a Letônia e a Lituânia, são 3 países bálticos aqui que, por questões históricas, ainda estavam ligados eletricamente à rede de Moscou e Belarus. Eles vão sair e vão passar a se ligar exclusivamente a rede elétrica europeia, né? Excelente notícia. Isso até a Ucrânia já fez isso, tá? A Ucrânia também já se desligou da energia russa e está só interconectada agora com a Europa. Isso aconteceu depois do início dessa fase mais aguda da invasão russa aí. Aconteceu depois de fevereiro de 2022, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.